Se você quer saber diagnosticar e tratar pacientes com hipertrofia de masseter, você está no vídeo certo. Nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre as características clínicas, características de exame de imagem e também sobre as possibilidades de tratamento dessa patologia. É muito comum às vezes a gente receber paciente dentro do consultório odontológico procurando bichectomia, quando na verdade esse paciente tem hipertrofia de masseter e uma bichectomia ela só vai piorar o quadro desse paciente se ela for realizada sozinha. Então, fiquem atentos nesse vídeo até o final que a gente vai conversar bastante aqui sobre hipertrofia de masseter. Primeiramente, a gente tem que entender que a hipertrofia de masseter ela foi diagnosticada pela primeira vez, ela foi falada dentro da literatura por Legg, lá em 1880. Então, isso faz muito tempo, né, que a hipertrofia de masseter ela foi relatada dentro da literatura. E esse autor, né, ele não tratou isso. O primeiro tratamento para a hipertrofia de masseter a gente só viu lá em 1947 por Gurney. Né, e aí nesse trabalho dele ele mostrou o tratamento para hipertrofia de masseter por um acesso ainda extraoral. Depois existe uma confusãozinha na literatura. Alguns dizem que foi Converse em 1951 e depois que foi Ginestê em 55 ou 77, também tem essa confusão, que disseram que foram os primeiros a tratar por um acesso intraoral. Hoje em dia, o tratamento por acesso intraoral é amplamente aceito, amplamente feito pelo cirurgião bucomaxilofacial. Como a gente já trabalha muito por dentro da boca, a gente consegue fazer esse tipo de tratamento todo por dentro da boca, diminuindo aí a possibilidade de lesão nervosa e diminuindo também a possibilidade de uma cicatriz no paciente. Então, algumas características clínicas que a gente vê aqui no paciente com hipertrofia de masseter. Esse paciente ele vai ter uma face mais quadrada, certo? A gente vai ver essa proeminência na região de ângulo mandibular, essa projeção. E aí o paciente geralmente é um paciente braquicefálico, geralmente um terço inferior da face curto. Um paciente que pode ter dificuldade de abertura de boca, ele pode ter dor associada. Então, clinicamente, é um paciente que tem essa face quadrada. E aí, por que eu disse para vocês que a bichectomia não vai resolver o problema? Porque imaginem só que esse paciente pode ter até uma melhora nesse contorno aqui, só que o problema dele maior é em região de ângulo de mandíbula. Isso aqui vai ficar mais evidente se a bichectomia for feita de forma isolada. Tá bom? Então, esses pacientes aqui, eles geralmente têm alguns problemas, né? A lista de problemas, a primeira é a queixa estética. Paciente, principalmente as mulheres, se queixam muito de que elas têm um rosto muito masculino, né? Os homens normalmente têm esse ângulo da mandíbula aqui mais projetado, mais proeminente. Então, essa queixa, principalmente do sexo feminino com relação à estética. Existe muito também o procedimento no que a gente chama de feminização. Essa plastia do ângulo da mandíbula também é uma possibilidade para dar uma aparência de rosto um pouco mais feminina. Esse paciente ele pode ter dor associada, né, tanto dor na dificuldade para abrir a boca como uma dor isolada. Esse paciente tem limitação de abertura porque ele tem um músculo masseter muito forte, muito proeminente. Né? Como eu falei, o rosto masculino e a face quadrada são alguns dos problemas clínicos que esses pacientes apresentam. Né? Geralmente tem um plano oclusal reto, né? Um ângulo mento-cervical bem demarcado também. E no exame de imagem, a gente geralmente vê o ângulo da mandíbula mais projetado aqui no raio-x panorâmico. A gente vê, normalmente também, o processo coronoide hiperplasiado, hipertrofiado. Por quê? Porque são as regiões de inserção dos principais músculos de mastigação. O ângulo da mandíbula é inserção do masseter por lateral, inserção do pterigóide medial por medial. E o processo coronoide aqui é a inserção do músculo temporal. Então, como esses músculos eles têm uma atividade muito forte, esse paciente tende a ter uma projeção maior dessas regiões. Né? A gente verificou, né? A gente observou lá numa aula sobre musculatura da mastigação, eu vou deixar o card para vocês aqui, que a gente sempre tem o músculo tem uma origem, tem uma inserção. Então o masseter, por exemplo, ele se origina no arco zigomático, né, e ele vai se inserir no ângulo da mandíbula, e aí por lateral a gente vai ter uma projeção que a gente chama de essa tuberosidade massetérica, que nesses pacientes ela é muito maior. Então eu vou mostrar os exames aqui de uma paciente do consultório que está em fase de realização de exame, de avaliação clínica e decisão do melhor tratamento para a terapêutica dela, que provavelmente vai ser cirúrgica.
Tá bom? Vou mostrar os exames dela para vocês verem. Como essa paciente ela tem um ângulo mandibular mais projetado, certo? Normalmente esses pacientes eles têm os terceiros molares inclusos, né? Porque eles não têm um perímetro de mandíbula grande. Esses pacientes aqui, a gente vai ver na vista da tomografia, eles sempre vão ter, ou quase sempre, esse esporão na lateral da mandíbula, que é um dos fatores que vão levar esse paciente a ter uma projeção aí na região do ângulo mandibular. Por quê? Aqui é o que a gente chama de tuberosidade massetérica, só que nessa paciente ela está muito aumentada, né? Não é para ser desse tamanho. Por quê? A atividade muscular aqui é tão intensa que essa inserção acaba aumentando, né? O ângulo da mandíbula acaba aumentando e sendo projetado para a lateral. Essa paciente ela tem hipertrofia de masseter bilateral, mas ainda assim ela não é simétrica, né? A hipertrofia de masseter pode ser unilateral, pode ser bilateral. Quando ela é bilateral, dificilmente ela é simétrica. E a gente observa aqui, né, que realmente a parte óssea da paciente é muito diferente, lado direito e lado esquerdo. A gente vai observar aqui que o esporão do lado direito dessa paciente é muito maior, né, do que o do lado esquerdo. Se vocês observarem, o lado esquerdo ele também tem esse esporão do músculo masseter. Né, a gente consegue observar esse plano oclusal aqui bem reto desses pacientes. Normalmente é para ser um plano oclusal um pouquinho mais inclinado. E a gente consegue ver que é um ramo muito largo, né, um processo coronoide alargado. A gente vê que a gente tem a linha temporal aqui, então o músculo temporal que ele está situado aqui, ele vai se inserir nesse processo coronoide que está medial ao arco. Então, como também a força do músculo temporal, né, que a gente está vendo a linha temporal, a força desse músculo também é considerável, a gente vai ter uma hiperplasia do coronoide. Então as regiões, se vocês observarem, as regiões de inserção da musculatura da mastigação, elas estão aumentadas. Aqui a gente está vendo o ângulo da mandíbula aumentado, né, e aqui a gente está vendo o processo coronoide aumentado, região de inserção do masseter e do temporal. Continuando aqui numa vista inferior-superior, vejam como as mandíbulas são assimétricas, né? O lado direito bem mais projetado para a lateral, o lado esquerdo menos projetado para a lateral. Aqui mais uma vez vista póstero-anterior, em que a gente consegue ver bem também aqui o lado direito e aqui o lado esquerdo. O lado direito a hipertrofia de masseter é mais evidente, então até tem um ramo mais largo. E aqui a gente está vendo um perfil de tecido mole. Se vocês observarem bem aqui, a gente não está colocando foto clínica da paciente para não expor a paciente, mas logicamente ela autorizou que a gente mostrasse os exames de imagem. Vocês observarem aqui, o lado direito dessa paciente é bem mais projetado que o lado esquerdo, certo? A face dela aqui do lado direito é mais projetada. E isso repercute exatamente o que a gente vê na tomografia na parte de tecido duro. Né, se vocês lembrarem, no tecido duro da paciente ela tem um esporão do lado direito bem maior, né, e provavelmente ela tem uma espessura de músculo masseter também maior aqui, que é uma coisa que a gente pode medir através da tomografia, através do ultrassom ou da ressonância magnética, mas o ultrassom é um exame muito mais barato e que também é efetivo para a gente conseguir verificar isso. Então a gente tem algumas possibilidades de tratamento para esses pacientes. Lembrando que se você está gostando desse vídeo, já lembre de deixar sua curtida aqui e se inscreva também no canal para que vocês recebam todas as notificações dos vídeos publicados. Então, das possibilidades de tratamento mais comuns, né, eu vou falar principalmente das mais comuns aqui, a gente tem, primeiramente, a farmacológica. A farmacológica fica mais reservada àquele paciente de um caso leve ou no paciente psiquiátrico que tem dor associada. Então pode ser esse paciente para dor pode usar analgésico, anti-inflamatório, ele pode fazer antiespasmódico se tiver uma fasciculação relacionada ao músculo masseter. Tem algumas medicações que podem ser utilizadas, mas aqui logicamente não vai resolver o problema em si da paciente. É muito difícil falar de fator etiológico, mas a maioria dos pacientes que a gente recebe, que a gente vê relatado na literatura, tem associado uma hiperatividade muscular. Ele tem um bruxismo associado, um apertamento associado que leva aí a essa hiperatividade. Então, como tem essa hiperatividade, a gente também pode colocar como tratamento o uso das placas miorrelaxantes, que teoricamente vão levar a um menor uso dessa musculatura,
né? Então, teoricamente, a gente vai ter uma certa atrofia, apesar de clinicamente, né, através de estudos, a gente não consegue ver uma eficácia comprovada. Consegue ver uma eficácia sim, principalmente no início com relação à dor, né? O paciente passa a ter uma menor tensão, consegue abrir um pouco mais a boca também. E aqui nesse segundo ponto a gente quer falar também das orientações. Orientação do paciente de alimentação, orientação de não ficar apertando, de tentar se policiar com relação a isso. Então esse segundo tópico é relacionado a isso. O terceiro tópico é um tipo de tratamento interessante, certo? Que seria a toxina botulínica tipo A. Aqui tem uma marca, mas existem diversas marcas no mercado, e aí o profissional está geralmente adaptado a uma marca e utiliza ela. Então a toxina botulínica, principalmente ela vai dificultar a acetilcolina de realizar sua função ali de estimular a contração muscular. Então a toxina, só relembrando, né, a toxina ela é retirada do Clostridium botulino, que é ele causa uma doença que a gente chama de botulismo, que causa uma fraqueza muscular generalizada a um ponto em que o paciente, se for grave, ele pode perder a capacidade respiratória, porque a fraqueza muscular é muito grande. Então, do Clostridium botulino é retirado essa toxina numa dose terapêutica e é aplicado na musculatura. E esse músculo é como se ele perdesse força, ele parasse de ser acionado. E como a nossa musculatura, se a gente para de usar, ela atrofia, né? Da mesma forma que numa musculação, se a gente usa muito, a gente hipertrofia. E aqui, se a gente para de usar, a gente estimula que esse músculo seja menos utilizado, menos acionado, a gente vai ter uma atrofia, certo? Aí uma pergunta que se faz, mas e a parte óssea? Né? Teoricamente, se o hiperestímulo da musculatura ocasionou aquele aumento ósseo, teoricamente também era para ter uma certa regressão. Mas quando aquela projeção óssea é muito grande, realmente a cirurgia é imperiosa, né? A cirurgia é extremamente necessária, mas isso pode ser observado também, o paciente vê o resultado dele com a toxina botulínica e depois, se ele não gostar do resultado, passar para um tratamento cirúrgico, mas eu acho uma opção de tratamento interessante. Eu vou deixar alguns artigos no final, quem tiver interesse é só me deixar o e-mail para mim que eu envio. E o terceiro tipo de tratamento, né, que a gente vai conversar aqui, é o tratamento cirúrgico. Então o tratamento cirúrgico ele pode envolver uma osteoplastia, uma ostectomia, né, fazendo um contorno daquele ângulo sem fazer uma osteotomia propriamente dita. Pode envolver a osteotomia, que é a remoção realmente de um pedaço ali do ângulo da mandíbula. E envolve também a própria miotomia, né, que seria a remoção de uma fatia ali do músculo masseter. A gente deixa o músculo masseter mais estreito, né, porque nesse paciente ele está hipertrofiado. Então aqui tem uma sequência do tratamento cirúrgico. Uma incisão em linha oblíqua externa, incisão parecida com a da ortognática, só que uma incisão aqui mais longa, certo? E aí vai ser feita uma dissecção subperiosteal, vai soltar uma masseter lá do ângulo da mandíbula e a gente vai ter essa visualização por completa. Aqui a gente está vendo uma serra reciprocante, tá? Como a maioria de vocês que estão assistindo esse vídeo aqui ou são estudantes de odontologia ou já estão em formação para bucomaxilo, eu coloquei essa imagem para vocês conseguirem compreender o que é uma serra reciprocante, um oscilatório e uma sagital. Então a reciprocante é essa serrinha aqui, a oscilatória é essa serrinha aqui e a sagital é essa. Então pode-se utilizar a reciprocante e há quem prefira utilizar a oscilatória por essa angulação. É um acesso cirúrgico que não é muito simples, não é fácil. A gente tem que afastar muito tecido para conseguir chegar no ângulo da mandíbula, né? Depois de remover o fragmento ósseo, tem que separar o músculo pterigoidomedial. E nesse acesso tem um porém também. Ali por medial da mandíbula a gente tem a artéria facial fazendo a curva para depois passar para a lateral da mandíbula. Quem lembrar aqui, eu vou deixar também o vídeo sobre vascularização da face, ramos da artéria carótida externa, vocês vão relembrar isso que eu estou falando aqui, tá? Da anatomia da artéria facial. Então, bem, agora que vocês já sabem os tipos de serra, né, e que pode utilizar ou reciprocante ou oscilatória, e uma outra possibilidade também é utilizar o piezo, né, que na minha opinião hoje em dia é o que facilita mais, é um instrumental menor, mais delicado, e inclusive que a gente já tem uma vantagem por não cortar tecido mole, né? Então eu encaro o piezo como uma grande vantagem nesse tipo de tratamento. Aqui simulando o corte no ângulo da mandíbula, certo?
E aí, aqui a gente já está vendo a miotomia, tá pegando esse feixe do masseter e retirando uma fatia desse feixe do masseter para que esteticamente esses pacientes fiquem de uma forma mais aceitável. Então observem aqui primeiramente o antes do ângulo da mandíbula e o depois do ângulo da mandíbula. Aqui a gente vê a fatia do ângulo removida, a gente vê músculo removido e junto com isso foi feito também a bichectomia bilateral para que a paciente tivesse um contorno facial mais adequado. E aqui a gente tem, nesse caso, o antes e o depois dessa paciente. Essa paciente não fez só a remoção do ângulo, né? Não fez só o tratamento para hipertrofia de masseter. Ela também fez preenchimento labial. Então vejam que ela tinha um rosto mais quadrado e ela passou a ter um rosto mais feminino, um rosto mais arredondado. Então é uma grande vantagem aqui da remoção do ângulo da mandíbula, tá? Do tratamento cirúrgico da hipertrofia de masseter. Aqui eu coloquei alguns artigos, como eu falei para vocês. Quem tiver interesse em se aprofundar no assunto, pode deixar o e-mail aqui embaixo, comentem o que vocês acham desse assunto também, tá bom? E eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, podem deixar aqui o direct, mandar mensagem, que eu vou respondendo vocês. E até o próximo vídeo, pessoal.